aguardando conexão aqui, porque estamos começando já a nossa live aqui no Instagram das Princesas Restauradas, com um tema, gente, bem polêmico. Prestem atenção, hein? O tema de hoje é como funciona a mente, né, de um pedófilo, né? E a gente tem hoje a participação da nossa querida, maravilhosa, doutora médica psiquiatra, doutora Lorraine, né? Que estará conosco já já, esclarecendo, né, um pouquinho sobre esse tema. Você conhece alguém, alguma criança, ou você mesmo já foi, quando era criança, abusado por um adulto, por um pedófilo? Já conheceu alguém? Então mande a sua pergunta pra gente. Hoje nós vamos descobrir, né, algumas características, como que a mente pela psiquiatria, né, como que a mente dessas pessoas funciona. Será que é uma doença, gente? Vocês acreditam que seja uma doença, ou é um distúrbio, ou é um desvio de caráter, ou é, assim, ou é falta de vergonha na cara mesmo? Hoje a gente vai falar e o tema tá quente. Aproveita, convida todo mundo aí para participar, porque vai ser demais. Aguardando então a conexão com a doutora Lorraine, que estará conosco já já, falando desse tema tão importante, visto, né, que a gente sabe aí que as pesquisas mostram que 30%, né, foram abusadas por alguém da família. Gente, isso é muito grave, né? 30% dessas crianças foram abusadas por alguém da família e 60% por alguém que ela já conhecia. Então, na maioria das vezes, não é por uma pessoa qualquer, é alguém conhecido. Vamos falar então com a doutora Lorraine, ela que é médica psiquiatra. Tô tentando aqui. Vamos lá. Conectando com a doutora Lorraine, ela que é médica psiquiatra, vai estar falando com a gente sobre a questão da pedofilia. Tudo bem, doutora Lorraine? Oi, Kézia, tudo bem? Que saudade, eu tava com saudade, porque uma semana sem falar com você, já tô com saudade. Ah, eu também tava com saudade, viu? Até falei pra você, né, por direct. Falei, eu tô com saudade, hein? Pulou uma semana e já deu tempo de sentir falta. É verdade. Doutora Lorraine, esse é um tema muito sério, né? Inclusive, quando eu estava estudando para conversar sobre esse tema, chega, estava me dando um nó na garganta, mas eu acredito que esse nó é na garganta de várias pessoas, né? De milhões e milhões de pessoas que acompanham essa situação, visto que a gente sabe que é um assunto um pouco tabu para muita gente, não gosta muito de falar, fica com vergonha. Pessoas que já foram abusadas têm vergonha de contar, né? Que foram na infância, tem vergonha de contar isso agora, depois de adulto, tem vergonha de contar sobre isso. Mas eu quero começar falando de uma pergunta muito clássica, né? Hoje a gente vai desvendar aí pela psiquiatria como que funciona essa mente, né? Eu acredito que ela é bem difícil de ser desvendada, tem bastante estudo em cima disso daí. Mas tem uma pergunta que muita gente faz, que é a seguinte: todo abusador, né? Todo abusado, ele pode se tornar um abusador ou não? Pois é, Kézia, assim, infelizmente, né, a gente vê uma conexão do abusado, né, da criança que sofreu esse tipo de violência, né, fosse a violência propriamente dita, fosse a insinuação da violência, a gente, infelizmente, vê uma correlação com a apresentação não só da repetição do comportamento, mas também com aumento nos casos de depressão, né, de até transtornos de personalidade. Então, infelizmente, as repercussões são tão imprevisíveis até, a gente diria, que o principal que eu acho que a gente vai ter que deixar dessa live de hoje é realmente cuidar para que não aconteça. Porque a gente depois mensurar todos os prejuízos, né, na vida adulta, na infância, na adolescência, é uma coisa muito complicada. Como você disse, é muito complexo, porque envolve o nosso cérebro e envolve também a nossa relação com o outro, né? Eu mudo a minha compreensão de amor, eu mudo a minha compreensão de relacionamento. Então, com certeza, infelizmente, tem relação com a repetição do comportamento depois na idade adulta. Gente, inclusive essa live eu quero que vocês compartilhem bastante, porque é uma live muito informativa, principalmente para os pais. Eu quero contar, inclusive, um relato, né, que a gente recebeu de uns profissionais, inclusive ele circulou também na internet, de uma fotógrafa alertando as mães que quando as crianças fossem brincar
né, na festinha dos amigos, que elas fossem de short, ou pelo menos de alguma coisa que protegesse a calcinha. Ela disse que Proteção. estava fotografando o aniversário e de repente viu um rapaz jovem encarando uma criança que estava pulando lá naquele pula-pula e mostrava a calcinha, né? Porque ela pulava, ali ela estava de vestidinho, o vestidinho era bem soltinho, mostrava a calcinha. E nisso ela falou que o rapaz não tirava o olho da criança. E ele não era parente da criança. E ele estava bebendo, ele estava alcoolizado e não tirava o olhar. E ela disse que o olhar não era nada bonito. Não era aquele olhar, ah, que gracinha, ou um olhar inocente, era um olhar de desejo. E ela ficou muito assustada. Quando ela viu, ela tentou tampar a criança e logo em seguida chamou a mãe para que retirasse a criança daquele brinquedo. Enfim, ela diz para as mães tomarem muito cuidado quando as crianças forem brincar, que elas tenham proteção, que fiquem menos expostas possíveis, porque a gente acha muito bonitinho botar vestidinho, né, doutora? Vamos botar um vestidinho novo e botar o shortinho, com certeza vai evitar muita coisa, né? Pelo menos é o que a gente pensa. O que eu quero te dizer para a senhora com essa ilustração? O pedófilo, ele sente prazer só em olhar ou ele tem que tocar também? Olha, são, assim, sempre que a gente vai compreender, descortinar, né, a sexualidade do ser humano, quer dizer, a gente tem que ter a compreensão de que a nossa sexualidade não é só o ato sexual em si, né? Se você for estudar a nossa mente, o ato sexual começa com o estímulo. E esse estímulo, ele tem uma recompensa, né? Pode ser o ato em si ser finalizado, né? E haver ali o envolvimento dos genitais ou não. Então, o que acontece na pedofilia? É disfuncional o desejo sexual do indivíduo, né? Então, vamos falar indivíduo porque pode ser mulher e pode ser homem, apesar de que a proporção em homens é maior. Então, a pessoa, ela tem um neurodesenvolvimento alterado. Ela não consegue ter o seu desejo ali natural pelo o indivíduo da mesma idade, né? Com a questão da sexualidade saudável. Envolve a questão da criança. Então, o que acontece? Nem sempre a pessoa que tem o desejo, ela vai evoluir para a prática do ato em si. A gente precisa diferenciar isso aqui. Porém, o fato de ter o desejo, os dados mostram que até por volta de 60% chega aí a caminhar para consumar o desejo, né? Então, aquilo que era só uma intenção, aquilo que era só uma vontade, um desejo, busca satisfazer. E é aí que começa o maior problema, né? Porque vai infringir ali uma criança que não está tendo direito de escolha, né? Que está sendo, às vezes, coagida, que está, às vezes, recebendo algo em troca e nem sabe que aquilo não pode, que aquilo, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa diferenciação. O desejo em si, né, já sim é problemático, mas se passar da linha em que há a consumação, aí sim entra até a parte criminal e etc, né? Então, por isso que hoje é tão importante, a gente precisa deixar isso muito claro nessa live, né, que a gente precisa proteger crianças. Dificilmente um pedófilo vai parar no meu consultório ou no consultório de outro colega psiquiatra, porque na maioria imensa dos casos não procuram ajuda, né? Não querem tomar medicamento. Eles têm consciência que é errado ou não, doutor? Eles acham que não é errado? Esse juízo de valor, Kézia, eu acho assim, na maioria dos casos, para a pessoa, como é um transtorno do neurodesenvolvimento dela, como para ela a recompensa, o prazer vem daquela forma, naquele formato, às vezes ela nem faz esse juízo de valor. Porque é tão intenso, a pessoa é movida, né, naquela direção ali de uma forma tão forte, né, que ela às vezes nem faz esse juízo de valor, ela quer satisfazer, ela, né? Então é um comportamento às vezes até um pouco irracional, se fosse para a gente pensar em julgamento. Por isso que são raríssimos casos em que há uma procura de tratamento, em que a pessoa quer realmente tomar medicação todo dia, quer enfrentar a psicoterapia. Então, a gente precisa deixar muito em alerta isso aqui, porque, assim, quer dizer, como você mencionou esse exemplo do aniversário, foi uma pessoa que ali externou, né? Ela externalizou aquela coisa ali no olhar e alguém muito observador sacou. E quando isso não acontece? E quando é alguém da família que você jamais percebeu um sinal, se fosse numa festa de aniversário, na presença do seu filho?
entendeu? Então, assim, toda a proteção que você puder oferecer para o seu filho, toda a orientação em relação ao que é privado no corpo dele, o que é público, né? Como você falou, questão do vestuário, né? Não iniciar uma vestimenta ali que às vezes já é mais hipersexualizada. Não, talvez para você que é pai e mãe não tá vendo esse conteúdo ali naquela roupa, mas você não conhece a mente da outra pessoa. E assim, a gente precisa deixar claro isso também. O pedófilo não tem cara. Às vezes é alguém muito bem vestido, é alguém muito bem na sociedade, que, assim, fora a parte da esfera sexual, foi alguém que foi bem sucedido, assim, racionalmente. Não tem cara, não tem cara, gente. Então E até é eu entro com essa preciso. pergunta aí, sobre É, isso, que é é, o como que eu vou identificar? Eu estou na minha casa, a pessoa que está nos acompanhando agora, como que ela pode identificar? Poxa, isso aí tem característica de pedófilo. Como que ele tem essa característica, doutora? Como definir? Olha, na verdade, para você começar a ver sinais de alerta, tem que ter um convívio muito próximo. E mesmo assim, se você tiver envolvimento afetivo com aquela pessoa, às vezes até você não vai querer enxergar aquilo, porque é uma coisa que toca em algo muito profundo na gente. Você supor de alguém que aquela pessoa tem uma relação diferente com criança. Então, eu acho assim, mais do que a gente fazer uma varredura, uma busca ali, um bode expiatório, nossa, quem que é pedófilo, quem que não é, a gente precisa proteger as crianças. Porque para nós que somos profissionais é dificílimo, né? Acho que os colegas aí que estiverem assistindo, que de repente têm experiência com perícia psiquiátrica, com fóruns de família que enfrentam isso todo dia, vão falar isso também. É dificílimo, porque às vezes é alguém extremamente bem vestido, bem relacionado. A gente volta naquele assunto da psicopatia, né? De algumas lives Verdade. atrás, né? Que às vezes é alguém carismático, né? Tem sim caso que esse transtorno do desejo sexual está presente numa pessoa que tem algum problema mental? Tem. A gente tem relatos na literatura que até por questões hormonais alteradas, ela direciona o foco não só para a criança, mas para outras, né, fontes de alívio, né, da sua sexualidade. Porém, não tem cara. Então, se a gente sair daqui pensando, nossa, agora eu vou saber os sinais e os sintomas exatos, a gente pode ainda deixar passar batido alguma criança ou adolescente. Então, E, acho que o mais importante é realmente prevenir para que essa criança não, assim, não guarde segredo para os pais, né? Conte tudo, seja muito orientada em relação ao seu corpo, porque é o que de melhor a gente pode fazer. inclusive, é muito interessante isso que a senhora está falando, a conscientização desde cedo. Eu tenho um exemplo muito claro de uma pessoa conhecida, no qual ela um dia parou e falou assim: Nossa, Kézia, você ensina desde pequenininho sua filha que não pode pegar aqui, que não pode pegar lá, que ninguém pode tocar nas partes Exatamente. íntimas. Desde bebezinho, eu Perfeito. sempre ensinei os meus filhos sobre isso. Eu lembro até do meu Uhum. filho pequenininho falar assim: Nossa, mãe, que coisa nojenta, por que você está falando isso para mim? Falei: Porque tem gente má. Então não pode pegar lá. A senhora acha que alguém vai querer pegar? Eu falei: Acho, tem pessoas más. Então você não vai deixar porque é seu. E o que me chamou a atenção foi essa pessoa, depois de algum tempo, chegar em mim e me contar que o próprio pai abusou da filha. Então, assim, ela falou: se eu tivesse talvez tido essa percepção de ter avisado muito nova, né? Porque às vezes a gente pensa só tem um Uhum. aninho, 2 aninhos, não precisa Uhum. falar, precisa. A partir de que ela já começou a conversar com você, já tem um entendimento, você já pode falar aonde não pode. Eu queria que a senhora explicasse como, por quê que o pai pode gerar um desejo pelo próprio filho ou filha. Assim, é o que a gente tem que guardar, né? É um transtorno. Sendo um transtorno, é uma disfunção. Então, quando o meu corpo, por exemplo, ele está programado para reprodução, né? Então, eu tenho hormônios que me levam a determinada idade. A gente até fala do relógio biológico da mulher, por exemplo, né? Para a Uhum, gente ter, assim, uhum. até uma noção mais clara, as mulheres que estão assistindo. A gente, quando entra na adolescência, passa ali, né, pela toda aquela modificação hormonal, então a gente muda externamente, muda até os nossos desejos, a gente larga a boneca, a gente vai, né, para às vezes apaixonar num coleguinha de sala. Tudo isso faz parte do nosso crescimento normal, como indivíduos, né, normais com a sua sexualidade normal. O que que acontece? Quando a pessoa tem esse sistema, né, de reprodução que começa com a excitação, que começa com o desejo já alterado, o que que acontece? Ela faz aquilo, ela sente aquilo
como se fosse um determinante do aparelho mental dela, entendeu? Então, por exemplo, um diabético, quando ele tem lá, ele mede o HGT dele, tá super alterado. Ele tem um problema que o pâncreas dele não consegue produzir hormônio suficiente para gerar um HGT normal, concorda comigo? Eu vou Sim. lá, meço e tá alterado. É a mesma coisa. Ele para pensar, pâncreas, peraí, libera insulina normal porque meu HGT tem que dar 80. Não, é até involuntário. Quando uma pessoa, é isso que as pessoas têm que entender, quando a pessoa tem essa área do cérebro relacionada à sexualidade alterada, em que ela mira para uma criança e ao invés de sentir vontade de brincar com ela, vontade de cuidar, de proteger, ela sente esse tipo de conteúdo mental, ela tem um transtorno, ela tem uma disfunção. Então, um ato que seria para gerar um ser humano, por exemplo, se interessar por uma mulher, casar com essa mulher, ter relações com essa mulher, criar um filho, que seria o normal, ela não consegue. Então, assim, aí entra a questão do tratamento, porque vai ser feita Tem uma tratamento para isso, modulação. doutora? Não tem cura. Vamos deixar isso claro, que de acordo com as nossas literaturas da psiquiatria, pode ser que tenha até alguma divergência em relação a algumas teorias da psicologia. Porém, vamos pensar, né, do ponto de vista médico, dos nossos manuais, né, de psiquiatria, não tem cura. A gente tem que ter essa clareza, porque a pessoa vai conviver com isso o resto da vida. E vai depender de uma vontade dela ser tratada e não levar isso às vias de fato. Eu posso, por exemplo, ter um paciente na minha frente que chega e é muito sincero, fala, olha, eu, né, desde cedo percebi esse desejo alterado, eu não quero sentir isso, por favor, me ajuda, eu quero tratar para não, né, chegar um momento em que eu pratique isso. Às vezes um dia eu tomo um álcool numa festa e vai que eu, né, por estar com um impulso aflorado, eu cometa algo, por favor, me trate. Aí vai ter a colaboração, né, dessa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, nunca, de fato, exteriorizou esse desejo, né? Ela nunca fez isso virar um ato em si, ela só sentiu. E aí, sim, a gente vai fazer modulação hormonal, vai, né, passar medicações psiquiátricas que vão diminuir impulsividade, que vão modular essa parte do impulso sexual também. E, claro, psicoterapia nessa hora vai ser de suma importância. Psicoterapia com base cognitivo-comportamental. Até acho, Kézia, que é um tema muito interessante para futuramente vocês convidarem um psicólogo para falar sobre os manuais que eles têm em relação a isso, né? Como conduzir Protocolo, né? exatamente, como prestar consultoria a escolas, pais, reuniões, né? Ambientes de trabalho, porque eu acho que isso é muito válido. Infelizmente, gente, assim, agora na pandemia teve um aumento no consumo de pornografia virtual na internet. E isso é muito triste para nós, porque a gente sabe que a linha é tênue entre o consumo da pornografia infantil na internet, ficar restrito ao computador e isso depois exteriorizar para uma criança próxima. E é tão grave porque, assim, aquilo que eu alimento a minha mente, provavelmente vai para o coração e eu vou executar. Até porque os grandes crimes, quando é cometido, começa na mente, né? Premeditado, São né? raras vezes que a pessoa faz no impulso, né? Mas a Passional. maioria das vezes começa pela mente, ele fica maquinando, vai para o coração e vai para a execução. Então, se alguém está assistindo, tem algum tipo de comportamento, aqui a nossa intenção não é te julgar, mas te dizer para que você procure ajuda. Né? A doutora está falando que tem tratamento, então vamos procurar ajuda para que você não crie, né, essa ação tão horrível contra um ser indefeso. Inclusive, eu estava estudando aqui, doutora, não é só homem. A gente tem muito essa questão de homem, né? Não, cuidado com o homem, é o fulano, né? Ou é a pessoa de fora. E deixa o tio, o avô. Essa história, doutora, de criança sentar no colo, de homem, de mulher, seja de quem for. Criança não tem que sentar, na minha opinião, tá? Assim, de mãe, eu acho que criança não tem que sentar em colo de ninguém. Ela tem que sentar com a mãe dela e no máximo ali na cadeira, né? Não tem que ficar em outro lugar. Então, assim, tem muito essa questão de sentar no colo. E a gente acha que é só homem que é o perigo. E não é, né, doutora? Não. A gente tem um percentual, Kézia, que é de 9 para 1. A cada 9 homens, né, com o transtorno disfuncional da sexualidade relacionada à pedofilia, tem uma mulher. Eu até, na minha experiência em consultório, eu tive a oportunidade de acompanhar
um paciente na faixa etária dos 40 e poucos anos que foi vítima durante 2 anos da infância dele. E assim, para nós profissionais, assim como para vocês, é extremamente dificultoso a gente receber conteúdos que a gente vê que mexeu tanto com a pessoa e a pessoa acabou arrastando aquilo para o resto da vida. Então, para nós que lidamos com adultos que passaram por isso na infância, o nosso grito de alerta, ele precisa ser ensurdecedor, porque a gente sabe que isso vai gerar problema, assim, para o resto da vida. Não vamos economizar nas repercussões, sabe, Kézia? E esse caso que eu tive a oportunidade de acompanhar, a gente não tem nem possibilidade, assim, de alta da nossa medicação. A pessoa, graças a Deus, teve uma consciência muito grande, nunca parou psicoterapia, mas é algo que ainda dói muito. E o abuso veio de uma tia, né? A mãe deixava com a cunhada, né? Essa cunhada aparentemente não tinha nenhuma doença, nenhum transtorno, era alguém que trabalhava, era uma mulher casada e que cometia abusos, né? Então, assim, ele até quando ele começou o tratamento, ele falou assim, doutora, não tem nada assim que eu possa apagar esses 2 anos da minha vida, que foram dos 6 aos 8 anos, né? E a gente fica assim numa compaixão muito grande, porque só quem passa por isso tem dimensão do quanto isso é arrastado depois para o resto da existência, né? Então, quem consegue reorganizar isso na própria cabeça e conseguir elaborar essa dor é um guerreiro, Kézia, porque custa muito, dói muito. A gente, às vezes, né, lida com situações que a pessoa tem que liberar o perdão para um familiar próximo, entender que a pessoa fez aquilo sem saber e levar por esse lado, até porque senão a pessoa não consegue se desprender daquela mágoa, né? É verdade. Então, a gente, hoje com a internet, com esse maio laranja, né, que o pessoal tá deixando isso tão assim acessível para as pessoas, não vamos deixar passar, gente, batido, informações que são gratuitas para nós. Até deixei nos meus stories no Instagram uma tabela completa em relação a sintomas assim detalhados que uma criança e uma adolescente pode apresentar. Então, assim, até convido as pessoas, printem aquilo lá, sabe? E até era isso que eu ia te perguntar exatamente agora. É possível identificar numa criança, porque ela muda de comportamento, não muda, doutor? Muda. É possível identificar numa criança que ela está sendo abusada. Por exemplo, eu tive um caso, né, de uma conhecida que comentou comigo que ela foi muito abusada, mas a mãe trabalhava muito e a mãe não percebeu. E ela falou, Kézia, eu desenvolvi na época, eu roía minhas unhas que ficavam no toco. Porque eu fui ameaçada, que se eu contasse, né, ele ia matar minha mãe. Eles sempre, geralmente, vão com ameaça, se você contar, né? Então, a criança, ela sente medo, ela sente, porque o adulto para ela é um monstro, é aquela coisa grande, que ela não vai dar conta de vencer. Eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua família. E ela disse, Kézia, eu roía minhas unhas. Eu tive muita insônia, mas a minha mãe não percebeu. Ela falou bem assim, minha mãe não percebeu. Então, assim, quando é que eu devo... A quem está nos assistindo deve se atentar para isso, né? Mudança e pequenas mudanças de comportamento já é um indício de problema, né, doutora? É o indício de problema. Como que a coisa começa, Kézia? No geral, caiu aqui. No geral, a criança começa a ter um elo de confiança fora do padrão com a pessoa. E esse elo não começa do nada. Se a pessoa for um pouquinho mais requintada na forma de seduzir essa criança, ela vai dispor de coisas que a criança gosta, né? Você vai começar a observar que com determinada pessoa ela tem uma relação de recompensa muito grande, né? Então, assim, uma alegria que poderia ser ali dentro do normal, falando que fulano vai chegar, começa a ser uma coisa fora da normalidade. Às vezes, nessa fase, a criança ainda está sendo só atraída por aquilo que ela gosta. Às vezes é brinquedo, é doce, é comida, compartilhamento de segredo que ninguém pode saber. Assim, acenda todos os sinais de alerta em relação a isso. A criança não tem que ter segredo com ninguém. Então, se a criança chegar, eu tô com segredo com o tio ali e tal, etc., cuidado. Até uma sugestão para os adultos. Adultos, não façam isso com crianças, né? Nessa relação de, eu tenho algo com você que ninguém tem. Não, não pode existir. O principal elo de confiança da criança deve ser o pai e a mãe, né? Então, tem que ser uma relação aberta. A família tem que ser por igual. Assim como ela se abre em relação a tudo com a mãe, tem que ser com o pai. Se na adolescência a identificação for diferente, de repente ela não tem coragem de contar tudo pro pai, conta pra mãe, aí é outra história.
Mas como estamos falando de crianças, tem que ter um sinal de alerta em relação a isso. E se a pessoa tiver essa condição de não deixar com estranhos, né? Mesmo com a família, assim, sempre estar perto também. A gente não sabe, gente. Isso não vem escrito no rosto de ninguém. Às vezes uma pessoa muito bem intencionada em tudo que faz, mas na área sexual ela é doente. Quem vai poder dizer isso para nós, né? É verdade. Então, por isso que é muito importante ter essa clareza. Inclusive, recentemente a Polícia Federal pegou, né, numa operação contra a pedofilia aí, os maiores acessos, as pessoas que mais baixavam coisas pornográficas. E, pasmem, o primeiro, lugar número 1 que estava baixando pornografia infantil, ele era um senhor de 80 anos e ele morava numa fazenda. E ele disse bem assim para a polícia: por isso que eu moro aqui, que eu não tenho acesso a ninguém. Né? Assim, entre aspas, né? Se isolou, né? De certo também ele recebia muitas visitas. Quem vai dizer o quê, né? Só a pesquisa e a investigação da polícia para descobrir os demais. Agora, um alerta que eu acho muito importante a gente falar, que a senhora acabou de reafirmar aqui para gente, a criança está muito interessada em alguém, a gente tem que ficar em alerta, né? Porque presente demasiadamente, fora de contexto, já é um ponto para a gente prestar atenção, né? Isso. Viagens, inclusive assim, se tem a mãe e o pai, se o pai é demasiadamente, preste bem atenção para depois eu não ser aqui criticada, né? Eu estou dizendo aqui de algo demasiadamente. Só ele que gosta de dar banho na filha ou no filho. Só ele que viaja com Exatamente. ele. Só ele que pode comprar roupa. Só ele que pode fazer as escolhas. E ele deixa a mãe de escanteio. Eu lembro de uma vez eu fui criticada quando eu levantei essa observação num grupo de mães. Eu falei, eu não concordo. Tempos depois a gente descobriu que aquela criança sofria abuso do próprio pai. Então, assim, quando é algo demasiado, né? A gente tá vendo que tá disfuncional. Né? O pai, inclusive, na época o pai chegava mais cedo do trabalho para ficar com a criança, pegava a criança e sumia. Né? Coisa assim, fora do comum. A aí história a gente falava assim, era amor demais. Não era. Né? Não era com a esposa, não era. E ele era casado. Então, não era com a esposa, não era com a família, nunca levava a mãe, né? Era sempre só ele e a criança. Então, assim, inclusive, eu queria que a senhora falasse também sobre a questão tomar banho pelado com os filhos. Tem muitos pais que acham isso muito normal. Só que, assim, segundo pesquisas, essa relação no tomar banho com os filhos pelados, você está mostrando para ela que é normal ela ficar pelado na frente de outro adulto. Isso pode ter consequência, doutora? E pode ser um indício de abrir portas para um abusador também? Olha, Kézia, eu assim, agora eu vou falar de uma experiência, assim, de uma opinião pessoal minha, né? A gente, quando vai ler os nossos manuais em relação às doenças psiquiátricas, a gente não tem esse nível de respaldo científico para orientar em relação a condutas menores como essa, né? Talvez os psicólogos até tenham conteúdos mais específicos quanto a isso. Eu diria como pessoa, né? Eu sou da linha de que é melhor a gente pecar por excesso. Nós nunca sabemos aonde está a vulnerabilidade do outro. E sempre que eu coloco como a detentora do controle de todas as coisas, eu sei onde eu adentro na cabeça do outro, eu sei aonde o outro adentra na minha cabeça e tem controle sobre tudo, começa o perigo. A gente vê demais isso na prática, até com filme de terror. Tem gente que deflagra a crise do pânico porque entra numa série de terror atrás da outra e no momento de vulnerabilidade e estresse, aquilo deflagrou nela uma ansiedade que saiu da normalidade e era uma coisa completamente evitável. Não é que vai vir escrito em nenhum manual que filme de terror causa crise de ansiedade. Porém, eu não sei qual é a vulnerabilidade daquela pessoa naquele momento. Era só para ser um entretenimento. Virou algo maior. Por quê? Porque ela tinha aquela vulnerabilidade somada ao gatilho e evoluiu para um problema disfuncional. Assim é a questão do privado e do público. Embora não pareça ser algo maldoso isso acontecer, eu tenho certeza que muitas famílias podem entrar e falar assim, não, mas a vida inteira eu vi isso acontecer dentro da minha casa e lá nunca teve nenhum problema disfuncional de sexualidade. Amém, ótimo. Só que se
eu posso, numa coisa que é 100% evitável, né? Que é um banho conjunto a partir de uma determinada idade, que a criança já está vendo que aquele corpo que era para ser privado está público ali, embora o contexto dela seja só as pessoas da casa, 4 ou 5, vamos supor. A gente não sabe até quando isso vai interferir 100% ou não na relação dela com o outro depois, com a nudez do outro depois, né? Então, assim, eu acho que o bom senso, a ponderação, o caminho do meio, do equilíbrio, da privacidade, né, da questão do público, igual a gente falou no início, o que é privado, o que é público, o que eu quero de fato impregnar nessa criança no ensino da minha casa, né, em relação a essas questões. Será que depois vai ser muito mais fácil eu mensurar um excesso de repressão nessa área e falar, não, meu filho, né, aqui no nosso ambiente familiar não tem problema você andar sem camisa, por exemplo, ou você passar de biquíni aqui fora de um contexto da piscina, né? Será que não é mais fácil depois eu trazer para cá essa repressão do que eu depois ter que puxar uma coisa que foi muito demasiadamente liberada? Né? Então, é uma opinião pessoal. Assim, nos nossos manuais, como eu falo para você, falei no início, a gente não tem uma orientação específica quanto a isso. Eu preferiria pensar que eu pequei por excesso e depois eu poder calibrar isso, equilibrar isso de uma forma muito clara, numa fase que a criança já tem a personalidade mais formada. Aquela velha história de que um gesto às vezes diz mais que 1000 palavras é verdadeira. E uma coisa a gente tem nos nossos manuais, Kézia. Essa a gente pode falar com respaldo científico. O casal não expor intimidade na frente da criança. Então, aquela questão da criança dormir no quarto dela, no bercinho dela desde nova, isso já está muito bem fundamentado. Esse é o mais saudável para a mente dela. Você não sabe até que ponto ali da formação do desenvolvimento dela, ela vai depois gravar aquilo na cabecinha dela, né? E aí, e quando alguém falar disso para ela, para acontecer com ela, será que aquilo não naturalizou demais numa hora que não era para ser natural? Né? Numa fase da vida em que ela poderia escolher por aquilo de forma consciente, de forma, né, madura? Então, vamos zelar, sabe? Eu acredito que a criança é muito ainda uma massa informe, que a gente está ali, né, até os 7 anos principalmente, né, muito ali ao nosso alcance, lidar com a formação da personalidade dela, com as orientações. As crianças são extremamente observadoras. Todos nós temos ainda algumas lembranças dos nossos 4 ou 5 anos. Então, imagina, né, você ser criada num ambiente em que isso é muito... as regras não são tão claras. E eu acredito, né? E eu acredito, assim, até nisso, que quando uma criança, pequena mesmo, nos braços do pai, de 6, 7, 8, 9, enfim, meses, que tenha sido abusada, ela pode não lembrar, mas ela pode ter o sentimento que algo aconteceu de ruim. Eu tenho isso comigo, que ela pode ter o sentimento que algo ruim aconteceu. Né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, a babá destroncou meu braço. Minha mãe disse que ela ia fazer minha mamadeira lá e minha mãe foi caladinha para olhar. Ela estava jogando aquela água suja que quando deixa o pano de molho, você lembra? Quando você limpa a casa, deixava aquele pano de molho no tanque. Então ela jogava aquela água suja na minha mamadeira e eu comecei a passar mal. Então, assim, eu não lembro de nada disso, mas eu lembro na minha cabeça que babá é muito ruim. A minha cabeça sempre foi assim. Tanto é que eu tinha muita dificuldade, eu nunca tive babá, sempre foi a minha mãe me ajudando, minha sogra, né? Porque pra mim, na minha cabeça, por mais que eu conheci várias, assim, eu sei que tem babás maravilhosas, mas na minha cabeça não entrava. Que babá na era sua boa. experiência pessoal, né? Aquilo ficou extremamente isso gravado. aconteceu, doutora, entre um período de 6 e 7 meses. Então, assim, não tinha um registro para que eu entendesse do assunto. Né? E um outro caso também que eu quero deixar aqui para a gente ver o quanto isso é grave. A minha filha, quando nasceu na maternidade, eu queria furar a orelha. E eu imaginava que tinha um procedimento especial ali para furar aquela orelha. Só para vocês entenderem, não estou fugindo do contexto, não. E a enfermeira furou a orelha da minha filha, assim, com o próprio brinco, sem nenhum processo. Eu achei que tinha um aparelho, não existia esse aparelho. Só sei que o meu marido chegou lá e falou, estão matando a nossa filha porque tá rasgando a orelha dela, ela tá morrendo de gritar. E eu levei um susto, eu falei, ué, mas não existe um processo? Não, diz que é na tora ali, ela vai e faz.
Enfim, a minha filha hoje odeia brinco. Se você perguntar para ela, ela não lembra, mas ela não gosta de brinco. Ela fala que dói demais. Agora, me explica psiquiatricamente como ela não lembra, pela psiquiatria não tem como ela lembrar com 2 dias de nascido que alguém foi lá e machucou ela. Né? Eu que tive que explicar depois por que ela não gostava, que aquilo ela chorava para não pôr brinco. Por quê? Então eu imagino que isso traz sim muitos traumas, né, doutora? Traz, Kézia. A gente fica sabendo de tanta história na nossa prática, que é igual eu sempre falo nas nossas lives, é uma área, mexer com a mente humana é uma área que nos leva a ser muito humildes. Porque existem territórios do nosso cérebro que o ser humano ainda não detém de dispositivos que vão provar para você por A mais B que aquilo foi ou não afetado. Quem dera a gente, através de uma ressonância magnética muito bem elaborada, de uma tomografia muito bem elaborada, a gente pudesse provar para você que em tal área cerebral, aquele evento específico deixou tal sequela, deixou tal marca. Então, a gente tem que lançar mão da nossa empatia e do nosso zelo. Por isso que a gente sempre fala que o excesso de zelo, a gente nunca vai ter um motivo para se arrepender dele. Porque quem zela, corrige, quem zela, disciplina, quem zela, protege, né? E isso para uma criança que é indefesa, que ainda não tem condição de fazer suas próprias escolhas, das mínimas, hein? Como essa que você citou do brinco, até as mais complexas, que é de onde ela vai obter recompensa. Que jeito que eu estou criando essa criança? Ela obtém recompensa da comida? Toda a fonte de alegria dela do dia é o lanche? Ou será que ela também tem muita alegria em conviver com as amigas? Ah, mas ela tem muita alegria de ir para aula de música. Nossa, ela também gosta muito de, no trajeto para a escola, ouvir determinado cantor. Então, a gente variar o nosso comportamento, as nossas recompensas é muito importante. E, inclusive, é um dos pilares do tratamento do pedófilo. É ele voltar a ter prazer na socialização. Porque esse pedófilo, Kézia, ele passa a gastar tanto tempo buscando imagens, mensagens, vídeos relacionados àquele conteúdo que dá a única fonte de prazer na vida dele, que de repente ele já não se isola, ele não frequenta rodas de conversa de pessoas da mesma idade dele, ele não tem prazer em encontrar um amigo, em falar de determinado assunto, em ler um jornal ou ouvir um noticiário, porque a mente dele passa a gravitar em torno daquilo. Então, em tudo na nossa vida, eu acho que um segundo ensinamento que se a gente puder deixar aqui para as pessoas vai ser muito importante, sempre observe se você tem o seu comportamento variado para as coisas. Então, eu tenho várias fontes de recompensa. E assim é para criança, assim é para qualquer pessoa que quer um caminho de saúde mental. A gente tem que distribuir os nossos ovos da recompensa em várias cestas. Se eu tenho minha recompensa só no meu marido, no meu casamento, a chance de eu ser uma esposa opressora é imensa. Porque aquilo ali já virou, né, uma fonte de recompensa errada. Se não, é só na área sexual que eu tenho recompensa na minha vida. Eu passo o dia pensando no momento que eu vou ter ali esse disparo de prazer. Também já migrei para um lado do desequilíbrio em que alguém vai sofrer com isso. Né? Pode ser o mesmo, pode ser o outro, em algum momento. Então, esse caminho de variar comportamento é muito importante, porque a gente não sabe até onde o nosso cérebro tem essa fragilidade de migrar para só uma fonte de recompensa. Daí a importância de zelar, né? Doutora, é importante a gente frisar aqui, né? Muita gente está entrando agora, que nem toda pessoa que foi abusada vai se tornar um abusador. Né? Porque às vezes muitas delas têm vergonha de contar, porque pensa, nossa, vai pensar que eu vou ser um abusador. Não, né, doutora? Não necessariamente. Não necessariamente, mas você se protegerá de ter uma evolução para uma disfunção da sua sexualidade se você se cuidar antes. Então, se você percebe que é uma área da sua vida que você já não detém o controle, que causa sofrimento e prejuízo de tempo, de prazer, de alívio, de tudo, né? De descanso, uma hora que você queria estar descansando sua cabeça, não, vem aquele pensamento intruso que você não controla e te suga a energia. Busque ajuda, né? Porque tem a parte biológica, nós somos seres biológicos, a gente tem que lembrar disso, a gente está sucumbido a efeito de hormônio, a gente está... Pedofilia é biológico, doutora? É algo biológico? Tem a parte biológica, Kézia, nos nossos manuais, né, de saúde mental, mostra que o efeito da testosterona está correlacionado
a essa proporção tão desigual de 9 homens para uma mulher. Então, a gente não dá para negar o efeito da testosterona. Em algum caminho dela ali no meu metabolismo, né, ela se alterou para aumentar a impulsividade, aumentar a agressividade, aumentar essa fonte de recompensa em rituais que gerem adrenalina. Então, se eu puder lançar mão de regulação hormonal, de regulação mental através de terapia, de reposição de neuroquímicos para o meu cérebro, eu tenho que lançar mão disso, né? Então, isso está aí disponível para nós para ser usado. Desde que isso, né, gere bem-estar e melhore minha qualidade de vida com o outro, que é o que a gente mais se preocupa aqui em todas essas lives, né, que a gente vem fazendo. Aqui tem uma pergunta interessante. Então, não tem como identificar assim de cara quem pode ter esse tipo de transtorno, né, doutora? Não. É muito sigiloso. É um estudo, é todo um acompanhamento. É muito sigiloso. A pessoa que no início ela percebeu que isso gerou repulsa em alguém que percebeu ali, às vezes, em fases mais precoces, ela já vai ter aquilo ali cortado, ela não vai querer ser julgada por aquilo. Por isso que a gente volta naquele ponto do início da live. Poucos chegam para tratamento. Pouquíssimos chegam, porque o processo já se instalou, já é a recompensa da pessoa, ela acha que enquanto ela está no quarto vendo sozinha aquele conteúdo ali ilícito, consumindo aquela pornografia ali daquela natureza, não está prejudicando ninguém além dela própria, entendeu? E aí, só que aí, 60% vai migrar para a consumação do ato. Quem são esses 60%? Eu não sei. Você sabe? Você daria 100% de garantia que numa ocasião oportuna você poderia colocar sua filha ali perto? Você não sabe quem é a outra pessoa ali dentro de 4 paredes. Então, a gente tem que ter essa humildade de perceber que o nosso cérebro é um terreno ainda muito a ser conhecido, seja pela medicina, seja pela psicologia, e que existem, sim, caminhos que os nossos pensamentos tomam que, às vezes, escapolam até a nossa vontade. Então, eu preciso lançar mão de zelar por quem é vulnerável, né? Seja uma criança, seja o que for, seja um idoso, né? Gente, e a criança, ela é muito pura. Ela é tão pura que se você falar assim, vamos sentar aqui que o Papai Noel tá chegando, ela vai olhar para você, ela vai acreditar que realmente ele vai chegar naquele momento. Porque na opinião dela, você tá falando uma verdade até que ela entenda que você tá mentindo. Exatamente. Né, e então agora pensa, Kézia, a criança tendo essa fragilidade, olha como é fácil eu receber eu estabelecer uma relação de troca com essa criança. É muito fácil eu agradar essa criança, né? Ali pelo mecanismo psicológico dela ainda é muito pueril, é muito simples. É um jogo muito desigual, né? Eu deixar ela à mercê de um adulto que eu não sei quem é esse adulto na sua intimidade. Embora às vezes é alguém que eu goste muito. Às vezes é alguém igual a gente vê nas pesquisas. Infelizmente, gente, às vezes são pessoas consanguíneas. E toda a gente tem que tomar... mostra isso, que o que é mais eficaz? É proteger essa criança, porque a mais vulnerável é que vai ser a primeira opção. Verdade. Inclusive, doutora, a senhora falando aí, filhos, né, de idades muito diferentes, que ficam muito sozinhos também, tem muitos casos disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, o filho mais velho tá ficando com a pequenininha lá, vai lá ficar de olho. Né? A gente vê aí que nessa pandemia tem muitas mães aí, principalmente aí na periferia, deixa as meninas e os meninos, né, andar de calcinha, de cuequinha na rua e passa a tarde ali sozinho. Cadê o menino? Tá lá na casa do vizinho. Você não sabe quem tá com esse vizinho, o que tá acontecendo ali dentro. Então, assim, diante de que a mente é complexa, né, doutora? E a gente sabe que nós temos vivido dias maus, até que você acha que você conhece, você não conhece, né? Tem reações que você assusta. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né, doutora? E até você tinha citado, né, Kézia, a questão da idade daquele senhor de mais de 80 anos. Infelizmente... Pois é. Infelizmente, alguns tipos de alteração cerebral na idade senil migram para esse polo. A gente tem muitos relatos na literatura, né, de que a pessoa teve uma trajetória com a sexualidade dela saudável a vida toda. Determinada idade para frente, o cérebro senil dela, não se sabe por qual motivo, alterou libido. E aí tem pessoas que pensam que não, né, porque é velho, não vai ter problema. Vai sim, né? O idoso também pode acontecer.
Exatamente, igual alguns idosos desenvolvem aquele ciúme patológico pela esposa, né, idosa também, tem essa outra área aí do nosso sistema límbico que pode ser alterada, entendeu? A da nossa fonte de desejo, gratificação. Então, também entender que todos nós estamos passíveis, vai que um tumor comprima essa área ali daquele senhor, e ele já, e até isso a gente vê na literatura. Áreas cerebrais acometidas por determinadas massas tumorais que deflagram alteração em libido e desejo sexual. Então a pessoa até chora, fala: o que é isso que está acontecendo comigo? Isso nunca aconteceu antes. Então, para as pessoas terem noção de que o nosso cérebro é algo extremamente, é uma esponja, gente. A gente está o tempo todo interagindo com o meio e a internet virou um campo muito fértil para uma sexualidade que não cresce saudável. Entendeu? Então, até isso, gente, cuidado com os conteúdos da internet que as suas crianças estão se expondo. Às vezes, esse pedófilo vai vir através de uma alienação na internet. Às vezes, ele não vai vir ali na forma física de carne e osso, vai pedir fotos, vai pedir, né? E aí? O que você vai fazer? A pessoa já iniciou ali. Querendo ou não, ela já teve a sua sexualidade ali estimulada, embora ela não, né, não esteja de frente de carne e osso com essa pessoa. Então, também estamos sabendo de aumento de dados de crimes relacionados a esse tipo de conteúdo agora no isolamento, porque as pessoas estão tendo mais tempo de estar na internet e buscar. Eu vi um dado, Kézia, que eu fiquei alarmada. Aumento de até 17 mil buscas no Google em relacionada à pornografia infantil, gente. Nossa, é muito, é Olha, muita coisa, né? É muita coisa. E Então, eu queria que a senhora falasse agora pra gente, porque a gente sabe que muitas pessoas foram abusadas, têm vergonha de contar, muitas delas se sentem paralisadas na vida. Às vezes pensa assim, olha, eu não consigo vencer nessa área, porque isso me bloqueia. Muitas não conseguem ter um casamento saudável, né? Elas se auto-sabotam porque tem esse bloqueio. Algumas não tiveram coragem de contar para o próprio parceiro o que está acontecendo. Vive um dilema interno. Porque, gente, viver um dilema, você não poder contar para ninguém, é angustiante, né? Se você não pode contar para o marido, para ninguém, chama a psiquiatra, conta para ela, né? Busca ajuda. Tem um profissional ali que não vai te condenar, mas não vai te julgar, ele vai te ajudar. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para muitas mulheres. Porque, assim, gente, olha, a gente pensa que pedofilia é só no subúrbio, é só para as pessoas de baixa renda. Não. Atinge as mais altas camadas. Da população. Muitas delas, a família falou assim, não conta. Não conta o que aconteceu. A própria mãe não quis que contasse. Né? Eu ouvi relatos, inclusive, de uma irmã que disse assim, se eu contar para minha mãe, ela bota meu irmão para fora e estraga a minha família. Eu não posso. E ela deu até câncer de tanta... Eu imagino, eu estou deduzindo, né? De se segurar daquele sofrimento que ela viveu e ela não tinha ninguém para abrir e para sarar aquele coração. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo agora e que vai nos assistir posteriormente aqui no IGTV. Olha, eu acho que a mensagem mais importante que a gente pode deixar, né, é que o nosso silêncio, quando envolve pessoas indefesas, criaturas indefesas, ele incorre em consequências, talvez não diretamente para nós, mas para o outro. Então, se você é vizinho de uma pessoa que você percebe comportamentos anormais, que você está ali impotente frente àquela situação, busque orientação, seja no conselho tutelar, seja na delegacia da sua cidade, deixe autoridades a par disso. Se quem está nos assistindo é de repente alguém que está percebendo no seu conteúdo alimentar alterações que já estão extrapolando do próprio controle, gerando, né, situações aí tão limítrofes como essas que a gente citou, busque ajuda também. Né? Tenha essa consciência de que nem sempre nós temos controle sobre todos os eventos da nossa vida e do nosso corpo. Assim como às vezes se instala uma doença de ordem hormonal, pode se instalar algo de ordem mental. Então, por que eu tenho tanta naturalidade de ir a um endocrinologista e conduzir o meu diabetes, repor meu hormônio da tireoide, por exemplo, e não tenho essa naturalidade de entender que, de repente, eu vou precisar de um inibidor de recaptação de serotonina no meu cérebro para me ajudar em determinada área, seja no meu casamento, como você citou, seja no meu desempenho, no meu trabalho, e seja também na minha parte sexual.
Porque o ser humano tem essa parte ali na vida dele desde o momento que ele nasce. E como isso está sendo formado, como isso está sendo conduzido. Então, tenha esse desprendimento de entender que situações que extrapolam do seu controle, seja de ordem física ou mental, necessitam de algum tipo de intervenção. Às vezes não vai ser medicamentoso, né, Kézia? Mas vai ser de uma terapia. Às vezes isso está repercutindo na sua socialização, igual a gente mencionou, e você está deixando esse segundo plano, né? Então, busque ajuda, gente. O silêncio, ele é muito penoso, né? A gente que lida com psicossomática todo dia, a gente sabe que tem desfechos até físicos que melhoram quando algo é extravasado no contexto certo, conduzido com um profissional certo, né? Também porque a gente não pode exteriorizar isso para qualquer pessoa. Mas busque ajuda. A ajuda vem para te tirar desse lugar de opressão, né? De impotência, porque temos recursos. Hoje, graças a Deus, né? A medicina ela tem ali até onde ela consegue ir, mas a gente vai a muitas mãos, a gente tem a ajuda do psicólogo, a gente tem a ajuda do psicanalista, a gente tem a ajuda da espiritualidade bem exercida, né, do contexto social. E ter essa consciência só ajuda, né? O problema é quando se instala o estigma. Não, isso aqui eu tenho controle e pronto, não vou buscar ajuda para isso aqui, não. Isso aqui é normal, né? E, gente, esse assunto é um assunto que, olha, eu tenho muitas perguntas. Acho que a gente tem que fazer mais uma live para a gente falar mais sobre esse assunto, porque tem a questão de crianças ficando sozinha, né? E uma criança que já aprendeu, já foi abusada e começa a abusar da outra, enfim. É muita coisa aqui para a gente perguntar. Até sugiro a gente fazer uma próxima live. A gente está chegando já quase à marca de 1 hora. E eu queria te agradecer, doutora, agradecer as Princesas Restauradas, né, por essa oportunidade, te agradecer por esse tempo tão precioso. A gente sabe que muitas mulheres, homens também, sofrem com esse estigma, né? Sofrem com essa dor e às vezes não tem com quem compartilhar, fica com vergonha de falar com seu companheiro, mas assim, eu sei que essa live foi esclarecedora, né? Para dizer que tem saída, você pode ficar livre dessas algemas aí, tem uma saída para você, você pode fazer um tratamento, um acompanhamento, para que você se sinta livre desse mal que não foi a sua culpa. Porque a gente, muitas vezes, o abusado acha que a culpa foi dele, e não foi, né? Não foi, você não teve nada a ver com a situação, foi algo que aconteceu e você não teve culpa nessa história. Doutora, muito obrigada. Que Deus recompense você. Amém, Recompense você grandemente. Depois vamos voltar a falar sobre esse assunto, que tem mais coisa. Está caindo muita pergunta aqui para nós. Pois é, gente. A gente começou falando, né, da parte desses limites serem tão tênues, né? E eu acho que é assim uma live que depois a gente pode contar com a participação de outros profissionais que lidam diretamente com isso. Eu acho que seria muito interessante, né? Um psicólogo vir aqui também e falar das intervenções que estão disponíveis para quem está buscando ajuda, né? Para isso. Sim, vamos marcar. É um tema que, infelizmente, assim, está recorrente. Quem sofre do impulso sofre também. Quem é o alvo do desfecho, caso esse impulso, né, vire um ato, também sofre. Então, aí, antes de entrar aqui, eu tinha contado mais de 20 lives. Então, se para vocês foi útil, se para vocês esse conteúdo agregou, a gente fica muito feliz, né, Kézia? Porque tá com um oceano de lives. E eu aí quero no pedir Instagram. com muito carinho para você que está nos acompanhando, compartilhe essa live. E lembrando, denuncie, não fique calada. Se você vê um comportamento suspeito, se você não falar, você está sendo conivente com quem está fazendo. Né? Ah, Kézia, eu tenho medo. Liga para a polícia, faz uma denúncia anônima, né? Mas não fique calado. Às vezes a criança, e os professores de escola veem muito isso, viu, doutora? A criança não fala com a palavra, mas ela muda até a escrita. Ela muda até o comportamento na sala de aula. Então, chame o conselho tutelar, denuncie, faça a sua parte. E eu tenho certeza que, eu creio que se cada um fizer a nossa parte, nós vamos ter um mundo melhor. Obrigada, doutora. Obrigada beijo no você, seu coração. gente. Deus te abençoe Obrigada. muito. Amo, como sempre, foi uma delícia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Mauriane, que Deus te recompense grandemente. Amém, Lohane aí que está nos bastidores, sempre nos ajudando, mandando aí as perguntas. Obrigada pelo apoio, toda a produção aí das Princesas Restauradas.
Um grande beijo para todo mundo. Agora eu vou lá para o meu Instagram, que tem uma live muito interessante com a professora Jaiane, que fez um novo método para abraçar a criança no tempo de coronavírus, que emocionou os alunos. Quem puder, vai lá para o meu Instagram, Kézia em Foco. Beijo para todo mundo, até lá. Beijo, Kézia. Tchau, obrigada. Obrigado.